Olá, eu sou a professora Ana Paula, do canal Desvendando Ideias, e eu estou gravando esse vídeo para fazer uma análise da prova do Enem de 2022. Nós comentamos nesse feriado a prova rosa do Enem, que foi aplicada nesse domingo passado, e nós deixamos apenas duas folhas, as duas últimas folhas, para nós comentarmos futuramente. Nós fizemos 3 vídeos e eu realmente, assim, como eu que fico à frente, né, nas gravações, eu acabei ficando muito cansada, mas podem ficar tranquilos que a gente vai comentar essas questões, né, que faltaram. E, na verdade, o que eu gostaria de comentar com vocês é que a prova ela foi muito melhor do que foi a do ano passado. No ano passado, a prova não estava muito bem elaborada. Eles colocavam textos que não tinham muita relação com o que a questão estava pedindo, e o que a questão estava pedindo era algo assim muito tendencioso, era um viés ideológico assim que, sinceramente, não condizia com o que a gente trabalhou no decorrer dos anos, com que muitos professores antes de mim vêm trabalhando em sala de aula e também nas redes sociais, né? O próprio conteúdo, o próprio currículo, né? Do ensino médio. Então, assim, eu preferi não, nesse momento que a gente está vivendo de polarização política, eu preferi não comentar essa prova. Eu, como professora, eu fiz a prova, errei muitas questões por não concordar sobre aspectos, assim, ligados à parte de preservação do meio ambiente. Então, eu preferi comentar, assim, questões, assim, bem suaves, né? Ainda assim, no último vídeo que nós fizemos antes, né, da prova do Enem. E quais foram os temas que prevaleceram nessa prova que foi um pouco melhor, que foi um pouco mais bem elaborada? Globalização, umas 2 questões, e sempre cai Milton Santos quando eles vão abordar a urbanização brasileira, umas 2 questões. Manuel Castells também caiu, mais na parte da globalização, da sociedade em rede. Cai muita questão de solos, caíram umas 2 questões de solo, cartografia, migrações, que eu adorei as 2 questões de migrações, patrimônio cultural, preservação do patrimônio cultural, a história oral, a cultura enquanto herança, né? Enquanto tradição, isso cai muito, fiquem atentos a essa discussão da educação patrimonial, da preservação da memória coletiva. Eu sou suspeita em dizer, né, que as minhas especializações são bem voltadas para essa área, né? Eu gosto muito. E, enfim, caiu uma questão de atualidades também, só que a questão de atualidades ela foi uma questão que poderia ser até um pouco melhor, tá? Na minha opinião, porque foi sobre a anexação da Crimeia pela Rússia, né? Então, poderia ter abordado algo mais atual, assim. Não que isso não faça parte do contexto da guerra da Ucrânia, mas poderiam ter colocado como a guerra na Ucrânia, né, qual a relação da OTAN, trabalhar um pouco mais isso, que eu fui muito enfática nas minhas aulas, no pré-social e aqui também no pré, sobre essa parte. A gente preparou uma aula sobre guerra na Ucrânia, né? E vocês tinham todo o material possível para isso. Racismo estrutural, achei sensacional e eu já indiquei o livro Diário de uma Favelada, Quarto de Despejo, Diário de uma Favelada. Eu sempre inverto a ordem do título, então eu sempre estou incentivando a leitura aqui, achei sensacional. Racismo estrutural, preservação do patrimônio cultural brasileiro, esses temas assim vêm se repetindo, estão caindo muito. Relações de trabalho, de exploração, patrão, empregado, no contexto do coronelismo, caiu isso também. Caiu cartografia, como eu falei, migrações, geografia agrária, muito na parte de conflitos de terras e preservação do meio ambiente, expansão da fronteira agrícola, até que essa questão não caiu, mas essa questão vem sempre caindo no Enem e também até na prova da UERJ, eles adoram essa questão. E geopolítica, né, que nunca pode faltar, e a parte da geologia também, mas 2 questõezinhas caíram sim. Estou falando de uma forma geral, mas se você quer saber qual foi a questão, se você ainda não viu as aulas, por favor, assistam.
Bom, essas duas últimas provas, elas quebraram o padrão de provas, né, de elaboração de provas do Enem. Por que eu estou dizendo isso? Porque antes dessas duas últimas provas, o Enem ele tinha questões com muitos e muitos textos. Você se perdia lendo ali aqueles textos, eram maiores do que foram esses textos, né, que eles colocaram. Mas aí depois você descobria que era uma interpretação de texto, que era uma coisa simples, que eles exigiam, não muito o conteúdo. Essa prova de 2022, ela até que cobrou, por exemplo, o que é realmente a macrocefalia urbana na parte de urbanização brasileira? O que você entende como desterritorialização da produção? A parte de rochas ígneas, o que são as rochas ígneas, né? E muitos outros, coisas assim bobas, né? O que é migração de retorno, o que é uma migração sazonal. Você realmente tinha que saber esses conteúdos bem leves, né? Pelo menos na minha opinião, bem leves, e que a gente trabalhou aqui, muitos outros professores trabalharam também. Então teve umas questõezinhas conteudistas, né? Mas que foram bem leves. Mas essas duas últimas provas, elas quebraram esse padrão da prova de Ciências Humanas ser uma prova muito longa. E elas estão com textos ainda, mas textos curtos, e já vem ali a pergunta. A gente não sabe, nessa transição de governo, que acaba causando impacto no nosso cotidiano e nessas provas também. A gente não sabe como vai ser a próxima prova do Enem, mas eu aconselho a vocês ficarem ligados nesses temas que eu citei para vocês, pelo menos na parte da geografia, e é importante dizer que essa prova de Ciências Humanas do Enem de 2022, a maior parte, eu vou botar assim, 90%, sem medo de errar, foram questões da área da geografia, tá? Isso eu não acho legal, eu acho que tem que ser bem dividido, porque tem muitas pessoas que não são boas em geografia, são melhores em história, em sociologia, tem que ser uma divisão igualitária. Mas eu não vou deixar de dizer que eu fiquei muito feliz, porque pelo menos tudo que a gente abordou aqui no nosso canal, e vejo também outros professores de geografia trabalhando, caiu. Então eu fiquei muito aliviada também com o tema da redação, e eu estou muito feliz com a prova. E se você acha que não foi muito bem, que tem dificuldade ainda nessa parte, continua me seguindo aqui, e se você quiser tentar para o ano que vem, estamos aqui firmes e fortes, e conte sempre com a gente. E é isso, pessoal. Um grande abraço e até já!